Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Malaquias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos que o povo de Deus era um povo privilegiado. Vamos ver agora a respeito do sacerdócio. O sacerdócio também era privilegiado, mas eles não agiam de acordo com o privilégio que eles tinham. Os sacerdotes faziam parte de um grupo especial, um grupo que havia sido separado, no caso aí, santo, consagrado, separado especificamente para adoração de Deus. Mas eles não estavam, nesse momento, à altura do que se esperava deles. Amados, eu preciso informar a vocês uma coisa que vocês já sabem, mas que eu preciso relembrar. Eles tinham acabado de voltar do exílio. Acabado de voltar do cativeiro. E mesmo assim, eles ainda tinham coisas que não aprenderam, que não levaram em consideração. O quinto mandamento, diz o Senhor, levava em consideração a honra que se devia dar ao Pai. Nós vimos no vídeo passado que Deus era Pai de Israel. Deus era Pai do seu povo. Se Deus é Pai, onde estava a honra que se devia a Ele? Então veja, Ele não era só Deus, Ele era Pai. Tanto Deus, sendo o Senhor o único que deve ser honrado, e sendo Pai, Ele devia duplamente ser honrado, duplamente ser respeitado. Mas não havia isso. Não havia afeição por tudo que Deus tinha feito por eles. Não havia confiança. Não havia adoração. Não havia obediência. Eles estavam quebrando a aliança. As ofertas, diz Deus, se tornaram imundas. No livro de Levítico, nós vamos ver, Deuteronômio fala alguma coisa, nós vamos ver o que é limpo e o que é imundo. Aqui Deus está dizendo o seguinte: as ofertas que vocês trazem são imundas. Por que são imundas? Primeiro, da atitude que vocês têm para comigo. O coração de vocês não está aqui. Vocês não têm um comportamento de adorador. Segundo, as imperfeições rituais. Tudo devia ser feito de acordo com o que Deus determinava. E eles não estavam fazendo isso. Mas eles ofereciam coisas indignas, impuras. Os animais e as ofertas eram doentes, roubadas, defeituosas. Isto era uma afronta. Amado, quem dá a uma autoridade um presente estragado? O que essa autoridade vai fazer contigo se você der um presente estragado para ela? Deus é maior do que uma autoridade. Eles estavam dando coisas estragadas, roubadas, defeituosas. Isto era um insulto para a soberania, a supremacia, o poder, a autoridade de Deus. O fato de oferecer sacrifício não garante o favor de Deus. Lembram-se? Samuel disse isso para Saul. Samuel disse isso. Mais vale a obediência do que o sacrificar. Está escrito na palavra isso. Isso já estava dito.
Mas era preciso dizer de novo? Acho que sim. Porque foi o que Deus teve que fazer através de Malaquias. Se você me oferece sacrifício, isso não vale de nada. Por quê? O favor de Deus não é dado pelo sacrifício, é dado pela obediência. E isso não estava sendo feito. Então diz Deus, então fecha as portas. Fecha a porta. Para que um templo? Para que um altar? Para que um culto? Se não tem valor? Amado, para que uma igreja abre as suas portas? Para que uma igreja faz um culto? Para que uma igreja faz todo o cerimonial de um culto? Se não tem valor? Se as pessoas vão lá, se o ministrante vai lá por outras razões e não para honrar a Deus, então fecha a porta. Fecha a porta da igreja. Fecha a porta do templo. Fecha a porta. Deus diz. Dizia lá para eles e diz para nós também. Para que acender fogo? Para que queimar oferta? Para que altar de sacrifício? Para quê? Se não tem responsabilidade, se não tem ânimo, se eles estavam enjoados, enfadados, cansados, se eles trapaceiam e enganam, inclusive durante o culto, inclusive durante as ofertas. Para quê? Deus diz, olha, uma oferta ruim é maldição, não é bênção. Não é assim que se cultua, não é assim que se oferta, não é assim que obedece, não é assim. Oferta ruim, sacrifício ruim, culto ruim, não é bênção, porque a bênção não vem do sacrifício, a bênção vem da obediência. Caso contrário, é maldição, diz o Senhor. É maldição. Desde o nascente do sol até o poente, diz o Senhor, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Amado, veja bem, ele está falando nome. O que é nome? Um nome era tido na antiguidade e é visto aqui na palavra de Deus como a essência. Então, quando ele diz que o meu nome será grande, significa que o próprio Deus é grande entre as nações e as pessoas vão honrar e vão temer o nome de Deus. Coisa que eles não estavam fazendo. Eles não dão honra, eles não têm temor, eles não têm obediência, eles não dão adoração de verdade, mas o Senhor diz, desde o nascente até o poente, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, né? O sol nasce de um lado, morre do outro lado, então de qualquer lado, em toda a terra, o meu nome será grande. A minha essência, Deus será grande. E tanto grande ele será que eles vão oferecer incenso. Naquela época, o incenso só podia ser oferecido pelo sumo sacerdote, que era o mediador entre o povo e Deus. E este incenso, ele tinha um jeito certo de ser feito, um jeito certo de ser oferecido. Na palavra de Deus nós vemos que muitas pessoas morreram por oferecer incenso impuro, por entrar na morada de Deus de forma impura.
Este incenso representava a oração, a mediação do sumo sacerdote em favor do povo diante de Deus. Então, quando se diz que em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, quer dizer que hoje, em qualquer lugar e em todo lugar, nós podemos oferecer incenso, adoração e oração pura a Deus. Isso nós podemos fazer por causa de Jesus, porque Jesus fez esta abertura para nós, deu esta possibilidade para nós. E ele diz que se fará uma oblação pura. Oblação é um sacrifício, é uma oferta. E esta oferta será pura. Por que será pura? Porque será feita, primeiro, a oferta é dada sem defeito, por uma pessoa sem defeito. Pureza moral, pureza física. A pessoa que está dando honra, glória, adoração ao Senhor, aquela que se achega a Deus, é uma pessoa santa, consagrada, santificada. Nesta época era por conta dos sacrifícios que se fazia, mas hoje isto é feito pelo sangue de Jesus. Então, quando nós nos achegamos no trono da glória, diante do trono da glória, diante de Deus, que o façamos em santidade, com uma oferta pura, sem defeito. Incenso, oração, adoração pura, de forma pura, adorando a essência de Deus. O nome do Senhor será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de todos os exércitos dos soldados militares e o exército dos céus. Porque ele é grande rei, diz o Senhor, e o nome é temível. Quando eles faziam os sacrifícios estavam direcionados a alguém que viria, ou seja, ao Messias, a Cristo. Estes sacrifícios imperfeitos que Deus fez para instruir o povo e permitir a sua presença diante dele, seria substituído por uma oferta digna e eficaz, que era Jesus. Então, ele viria ao templo porque Jesus viria ao templo, abrindo as portas para a nossa adoração em verdade. As nações temeriam o seu nome, como o povo de Deus não estava fazendo. E aqui a gente lembra de quem? De Raabe. Raabe abriu as portas para os espias de Josué e ela integrou o povo de Deus porque ela temia o nome de Deus. Assim diz a palavra, nós já estudamos Josué. Ruth temia o nome de Deus. Ruth, que é ancestral de Davi, era uma moabita. Mas ela disse que o teu Deus seja o meu Deus, que o teu povo seja o meu povo. E ela se casa com Boaz e ela está na linha da descendência, de Jesus. Jesus é descendente de Ruth. Os reis babilônios ouviram e temeram a Deus e abriram os seus tesouros para a reconstrução do altar, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Ouviram Esther. Estes reis temeram
e fizeram a vontade de Deus, mesmo não sendo do povo de Deus. E estas pessoas eram do povo de Deus, linhagem santa, sacerdócio santo, mas não faziam. Então Deus está dizendo, olha só, eu aborreci os outros em favor de você e você não está me dando a devida honra quando alguns outros estão. Então haverá o quê? Julgamento. Haverá julgamento. O sacerdócio privilegiado seria julgado de acordo com isso. O julgamento vem para os sacerdotes, sim, mas o Senhor coloca ainda uma opção. Olha quantas vezes Deus dá chance. Eles tinham acabado de sair do cativeiro, punidos pela idolatria, pelo pecado e pelo erro. Eles estavam restituídos e faziam pecado contra Deus. Deus iria julgar, mas veja, ele deu uma condição. O tempo está acabando, meu amado. O tempo está acabando, meu irmão. O tempo está acabando. Se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração desses sacerdotes. Deus sabia o que estava lá. Não interessa o que eu estou fazendo, né? Mostrando para todo mundo o que eu estou fazendo. Interessa o que está no coração, e Deus conhece o coração. E aquelas bênçãos que Deus tinha dado, ele amaldiçoaria, ou seja, ele iria reverter novamente a bênção e maldição. Por quê? Porque não havia honra no coração, obediência no coração, glorificar a Deus, adorar a Deus, isso não tinha. Né? A sentença de Deus era a seguinte: reprovarei a descendência. O que significa reprovar a descendência? Uma das bênçãos não era a descendência? Sim. Então, o que acontecia aqui é que ele reprovava a descendência. Colheita fraca. Não tem prosperidade, meu querido. Não tem prosperidade, não. Não tem posteridade. Nem nas colheitas, nem na prole dos animais, nem na família. Seria diminuído, seria fraquejado. E ele diz mais, olha aqui. Ele diz, atirarei excremento aos vossos rostos. Isto tem uma aplicação muito profunda para eles. Por quê? Porque quando se dava oferta, quando o animal era imolado, morto, se retirava o sangue, se derramava o sangue no altar, na terra, e o esterco era retirado e era levado para fora, longe da presença de Deus. Por quê? Porque isso não era sagrado. Isso era sujo, era imundo, era esterco, era excremento. Quando Deus diz, eu vou jogar esterco na tua cara, ele está dizendo que você está afastado de Deus. Que eu vou longe da tua presença. Eu vou te jogar para longe, num lugar de lixo, que era o local onde se colocava o esterco. A aliança de vida, de paz, tinha sido dada a Levi para que o nome de Deus fosse temido, respeitado, honrado, adorado. E eles eram os que deviam oficiar diante de Deus, orientar, ensinar. Isso significava que conhecer a Deus, viver e ensinar a lei, era uma
comunhão íntima com Deus. E eles não estavam fazendo isso. Portanto, eles seriam afastados. Deus estava mal representado, eles não estavam fazendo o que eles tinham que fazer. Tanto pela sua vida, quanto pelo exemplo que eles davam, como pelo ensino errado que eles faziam. Quem despreza a Deus, suas obras e mandamentos, também será desprezado por Deus. Se eu não honro, se eu não glorifico, se eu não adoro, se existe desprezo do adorador em relação a Deus, então haverá desprezo de Deus em relação ao adorador. E pior, a quem devia fazer isso e não faz, e ensina errado aos outros. 2 foram os erros deles. Eles deixaram de andar com Deus. Eles preferiram honrar os homens, honrar as pessoas. Esse é um risco. Entre agradar a Deus e agradar as pessoas, eles preferiram agradar as pessoas. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, diz o Senhor. E você, eu, somos nação santa, sacerdócio separado para Deus. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém, amado? Esta é a repreensão que Malaquias deu aos sacerdotes em ordem de Deus, pela mensagem que Deus lhe deu. Amém? Bons estudos.